E aí, fizeram, tentaram se lembrar das atividades e eventos do nosso processo de pedidos? Vamos ver aqui um possível gabarito. Lembrando que estamos tentando identificar um conjunto inicial de atividades e eventos do processo de atendimento de pedidos. Dois eventos nós sabemos que serão necessários, que identificam os limites do processo. Um inicial, o pedido de compra recebido, e o final, que é o resultado do processo, o pedido atendido. Agora vamos ver as atividades que ocorrem, durante esse processo. Eu preciso verificar a disponibilidade de estoque. Então essa é uma atividade que existe. Outra atividade é recuperar o produto do estoque. Caso não haja produto em estoque, eu preciso verificar a disponibilidade de matéria-prima. Para quê? Para preparar o produto. Caso não haja disponibilidade de matéria-prima, eu vou precisar encomendar matérias-primas. Eu vou então receber essas matérias-primas e fabricar o produto. Então, esse são atividades de um possível fluxo que mais para frente nós vamos estudar como remeter a este fluxo. Mas por hora, eu só estou vendo atividades que ocorrem durante o processo. Mas, se eu tenho matéria-prima, eu já fabrico o produto. Eu confirmo o pedido, obtenho o endereço de entrega, envio o produto, emito a fatura, recebo o pagamento e, por fim, arquivo o pedido. Percebam que é natural que a gente descubra atividades já com uma certa ordem, mas nesse momento não há ordem estabelecida. Por quê? Eu posso ter fluxos de volta, eu posso ter independências, paralelismos ocorrendo. Não é o objetivo desse estágio ordenar as atividades ainda. Esse conjunto inicial de atividades e eventos pode ser submetido a revisões. Mais atividades podem vir a ser adicionadas à medida que encontramos mais detalhes em nosso modelo. Este é o início de um trabalho. Nós identificamos as atividades e vamos começar a trabalhar com essas atividades. Se o processo for muito complexo, é sugerido concentrar-se nas atividades e eventos, adicionando outros em etapas posterior, quando uma compreensão mais profunda desses outros elementos e suas relações for adquirida. Vamos ao terceiro estágio. Eu vou identificar os recursos e as transferências entre os recursos. Uma vez que definimos o conjunto de atividades e eventos, podemos então abordar a questão de quem é o responsável por eles. Essa informação fornece a base para a definição de piscinas e raias e atribuição de atividades e eventos a uma dessas piscinas e raias. Nessa fase, a ordem das atividades também não está inteiramente definida. É um bom passo, primeiro, identificar pontos no processo onde o trabalho é entregue de um recurso para outro. Por exemplo, de um departamento para outro, de um papel, de uma função na organização para outra. Esses pontos de transferência são importantes uma vez que um participante a quem está sendo atribuída uma nova tarefa, geralmente deve supor algo sobre o que foi concluído anteriormente. Ele está recebendo algo, ele tem já premissas que algo já foi feito em fases anteriores, em atividades anteriores. Explicitar essas premissas é um passo essencial na descoberta do processo. Ou seja, quais são as pré-condições para uma atividade ser executada. A figura abaixo mostra o conjunto de atividades e eventos
do processo de atendimento de pedidos, agora atribuídos a piscinas e raias. Fluxos de sequências já existem, indicando alguns pontos de transferência, mas perceba que eu não tenho ainda o fluxo completo, eu não tenho a ordem e sequência completa dos eventos e atividades. Nós aqui temos o departamento de vendas e o departamento de armazenamento e distribuição. Sendo que no departamento de armazenamento e distribuição nós temos aquele sistema ERP, que trabalha para este departamento, atuando no recebimento do pedido, na verificação de disponibilidade de estoque e na verificação de disponibilidade de matérias-primas. Percebam que nós conseguimos ver que do sistema a verificação de disponibilidade de estoque leva a recuperar o produto de estoque pelo próprio departamento de armazenamento e distribuição, assim como verificar a disponibilidade de matérias-primas leva a uma possível encomenda de matérias-primas. Outras atividades que são responsáveis por esse departamento de armazenamento e distribuição é a de fabricação do produto, a de obtenção do endereço de entrega e do envio do produto. A área de vendas, o setor do departamento de vendas, ele só fica com as atividades relacionadas à confirmação do pedido, a emissão da fatura, o recebimento do pagamento e o arquivo final do pedido. Nós já identificamos algumas sequências entre o confirmar o pedido e a obtenção do endereço de entrega. Assim como somente após a fabricação do produto é que se pode confirmar o pedido. A confirmação do pedido, então, depende, tem pré-atividades entre ou eu tenho o produto em estoque ou eu tenho o produto fabricado. Então, isso já fica claro aí essa dependência quando eu vejo essa transferência entre uma atividade para outra. Ok? Os pontos de transferência também ajudam a identificar etapas do processo que podem ser estudadas isoladamente do resto. Essas etapas podem ser refinadas em subprocessos, com a ajuda das partes interessadas envolvidas. Por exemplo, naquele processo de atendimento de pedidos, a aquisição de matéria-primas pode ser tratada de forma isolada do resto do processo, uma vez que essa etapa envolve fornecedores e o pessoal de departamento de armazenamento e distribuição. O quarto estágio, ele nos ajuda a identificar então o fluxo de controle. Esse fluxo de controle, ele já começou quando eu identifiquei pontos de transferência que estabeleceram o quê? Uma certa ordenação, né, entre uma atividade e outra. Mas esse fluxo de controle ele não está pronto. Eu tenho só aquela estrutura inicial obtida com os pontos de transferência. O fluxo de controle relaciona com as questões sobre tempo, ou seja, sobre o quando e o porquê, os motivos porque as atividades e eventos são executados. Precisamos identificar dependências de ordem, pontos de decisão, execução simultânea de atividades e eventos, além de eventuais revisões e repetições. Percebam que fluxos podem ter, então, uma sequência determinada por uma ordem de eventos, ou uma sequência devido a uma tomada de decisão, ou eu posso ter um paralelismo, que é a execução simultânea de atividades, coisas que podem ocorrer em paralelo, sem prejuízo, além de eventuais retornos, ou seja, volta a alguma atividade ou a um determinado ponto de fluxo por necessidades de revisões ou de repetições de atividades. Então, esses são 4 tipos de fluxos que podem ocorrer. Os pontos de decisão exigem a adição de divisões OR ou XOR.
bem como as condições relevantes para os fluxos de sequências alternativos. O de revisões e repetições podem ser moduladas com laços, né, com retornos a fluxos. Atividades simultâneas, que podem ser executadas independentes uma da outra, estão ligadas a gateway end. E divisões baseadas em eventos são usadas para reagir a decisões tomadas fora do processo. Vamos ver aqui como é que ficaria uma possível modelagem mostrando as restrições de sequência capturadas pelo fluxo de controle naquele processo de atendimento de pedidos. Podemos ver que as transferências que identificamos no passo anterior agora estão refinadas em dependências mais elaboradas. O sistema ele recebeu o pedido, verifica a disponibilidade de estoque e aí tem um ponto de decisão, que é sem produto no estoque ou com produto no estoque, né? Então tem um gateway OR aí. Sem produto no estoque, eu vou verificar a disponibilidade de matérias-primas, ok? E se necessário for, encomendar as matérias-primas. Recebo as matérias-primas, fabrico o produto. Se eu já tivesse o produto em estoque, eu iria direto para confirmar o pedido. Percebam que aí eu fecho o OR e eu tenho a confirmação do pedido. A saída da confirmação do pedido eu tenho um paralelismo. Então eu tenho um end. Ao mesmo tempo que eu emito a fatura, eu vou obter o endereço de entrega e enviar o produto. E ao emitir a fatura, eu vou buscar receber o pagamento. Fecho esse gateway com o término e o arquivo do pedido com o pedido atendido. Como exercício, passo a vocês a seguinte análise. Qual é a relação entre o tipo de gateway e as condições dos fluxos subsequentes? Dica: diferencie situações de uso de uma divisão XOR, uma divisão OR e uma divisão AND. Feita essa tarefa, nós daremos sequência à aula.